irmão de pé, em nome de Jesus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vossas vestes, por que vós preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós, pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia de hoje o seu próprio mal. Podeis sentar. Jesus, em seus ensinamentos, ele causava uma inquietação, causa até hoje. Jesus, ele aborda, ele traz temas que para o ser humano comum é praticamente impossível de aceitar. Jesus está diante de um povo necessitado, de um povo pobre, de um povo carente de muitas coisas. E Jesus começa o sermão dizendo para eles, não juntei tesouros na terra, não acumuleis para vocês tesouros na terra. E qual, irmão, ser humano não gostaria de possuir muitos tesouros? Qual ser humano não gostaria de ser rico? De acumular riquezas? E Jesus chega e diz, não façam isso. Não juntem tesouros na terra.
juntem tesouros no céu. Aí a gente tem dois desafios. Primeiro, tirar a ganância do coração do homem. Um grande desafio. Segundo desafio, aprender a juntar tesouro no céu. Como é que se junta tesouro no céu? Qual é a moeda corrente no céu? O que significa tesouros no céu? E está ali aquela multidão olhando para Jesus, praticamente sem entender nada. Aí Jesus continua. Se teus olhos forem bons, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Jesus vai dar uma dica. Aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. E Jesus continua. Não podereis servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou há de amar mais a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Ô irmão, mas dá um jeitinho. Não, Jesus disse que não tem como. Não tem condição. E aí o ser humano já está na bronca com Jesus, por quê? Porque o ser humano está muito apegado às coisas materiais. Aí Jesus vai agora entrar no texto onde nós lemos e diz: por isso eu vos digo. Por isso. Por que, Jesus? Por isso. Por isso que ele acabou de se referir. Dizer que não tem como a pessoa buscar a Deus, servir a Deus com dedicação, se estiver muito preocupado com as coisas deste mundo. Não há tempo. O ser humano não tem estrutura suficiente para buscar a Deus se estiver agarrado às coisas deste mundo. Amém, então. Por isso, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer. Irmão, Jesus agora vai numa coisa básica. Jesus começa falando do rico, de riqueza, de tesouros, que vão atrapalhar a vida do cristão. Mas Jesus vai lá embaixo, em outro nível, para os pobres. Ele vai falar: também não se preocupe com o que vai comer, nem com o que vai vestir. Porque Jesus sabe que do mesmo jeito que o rico está apegado a dinheiro, o pobre está apegado à própria sobrevivência. Aleluia. Aleluia. Ele acha que na sua pobreza ele vai morrer de fome. Você, o rico, tem um problema, vai se apegar ao dinheiro, vai fazer o dinheiro o Deus dele. E o pobre tem outro problema, acha que Deus não vai cuidar dele na sua pobreza. E vai ficar, isso vai atrapalhar a comunhão dele com Deus. Aí Jesus vai resolvendo, vai ensinando. Aleluia. Não se preocupe com o que vocês vão comer. Nem com o que vão vestir. Irmão, Jesus disse que quem faz isto são os ímpios. Os ímpios vivem se preocupando com o que vai comer e com o que vai vestir. E eu pergunto: Jesus, por que os ímpios é que devem fazer estas coisas? Ora, simplesmente porque eles não têm Deus na vida. Mas nós que servimos a Deus não precisamos se preocupar com isso, porque temos um Deus que cuida de nós. A partir do momento que você, como um cristão, passa a se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir,
você acaba por dizer que não tem um Deus que cuida de você e se torna um ímpio. Jesus não, os ímpios é quem faz isso. Quem não tem Deus é quem vive assim. Mas vocês que têm a mim não devem se preocupar com isto. Mas por que, Jesus? Não devemos se preocupar com o que comer, nem com o que vestir. E eu fiquei meditando, porque Jesus ele está falando isso numa simplicidade. Mas será que é tão simples? Será que Jesus está falando isso somente por falar, irmão? Preste atenção. Não, Jesus está fazendo isso para nos defender de algo maior, de um mal maior do que a preocupação. Jesus não está falando simplesmente da preocupação imediata, mas Jesus está falando do que vem depois da preocupação. E o que é que vem depois da preocupação? Vem a desobediência a Deus. E por que, irmão? Porque se a gente vai lá para Gênesis, capítulo 3, a gente vai ver que a preocupação pela comida gerou grandes tragédias. Havia um jardim cheio de frutos, para que o homem e a mulher pudessem se alimentar livremente. Mas vem o diabo e faz a mulher e o homem comer o que não deveriam ter comido. Houve aí a primeira preocupação com o que havia de comer. E quando há essa preocupação, o diabo entra em cena para tentar, para fazer você se voltar contra Deus. Muitas vezes até blasfemar, murmurar. E depois que houve a preocupação de Adão e Eva com o que havia de comer, mesmo tendo todo o cuidado de Deus, depois agora vem a preocupação com o que vai vestir. Olha aí a mensagem. Aleluia. Eles agora estão se preocupando com o que vai vestir. Aí pega a folha de figueira, aleluia. É mensagem. Aí pega a folha de figueira, agora estão... Antes não havia essa preocupação. Agora estão preocupados com o que vai comer e com o que vai vestir. Pega a folha, vamos fazer uma roupa de folha. E agora, o que é que a gente vai vestir? E Jesus vem trazer isso no Novo Testamento para que o homem não caia no mesmo erro que Adão e Eva. Porque Satanás vai usar nossas preocupações, nossas necessidades contra a gente mesmo. Vai fazer você buscar meios que desagradam a Deus. Vai procurar agiota, vai procurar roubar, vai procurar traficar, vai procurar se prostituir. Aleluia. Aleluia. Aí agora estão se preocupando Adão e Eva com o que vai vestir. Aí Deus, da sua misericórdia, a Bíblia diz, aleluia, em Gênesis 3:21, que Deus chega com vestido feito de peles, aleluia, de animal de vista. Não se preocupem com o que vai vestir. Eu estou vendo a roupa. E com o que vai comer, Adão. Tu vai sofrer um pouquinho, mas tu não vai passar fome. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus agora está cuidando de Adão e de Eva na comida e no vestimenta. Porque Deus agora não vai fazer com que eles se preocupem, porque sabe que o diabo vai atacar eles nessa área. Deus agora trata de cuidar de Adão e Eva mesmo tendo desobedecido a ele. Deus agora vai providenciar o pão e a vestimenta. Do suor do teu rosto comerás o teu pão e toma aqui um vestido. Veste. Porque apesar de vocês terem desobedecido, eu vou cuidar de vocês. Aleluia. Eu vou prover aquilo que vocês necessitam. E por que Deus está fazendo isso, irmão? Porque agora Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso, do reino que Deus preparou para eles. Agora Deus sabe que eles estão fracos, aleluia. E Deus querendo que eles voltem a buscar o reino. Deus disse, não se preocupa com o que vai comer, nem com o que vai vestir. Se preocupa em buscar o meu reino. Aí já começa o cuidado de Deus.
dando ao homem o necessário para sobreviver, para que o homem tenha tempo de buscar o reino dele. Aleluia! E a coisa, irmão, não termina por aí. Aqui em Mateus 6, onde Jesus começa a ensinar para não se preocupar com o que vai comer. Jesus, em Mateus capítulo 4, tinha passado por uma grande experiência. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo, está há 40 dias sem comer. E Jesus sabe que o diabo chega na hora da nossa necessidade. Muitos já fracassaram, porque não sabem suportar a necessidade. Muitos já fracassaram, já deram ouvido ao diabo e começaram a transformar pedra em pão. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando teve fome, o diabo achou que Jesus estava preocupado com o que havia ele de comer. Aleluia. Aleluia. Jesus não estava preocupado com o que ele ia comer. Jesus estava pensando só em uma coisa: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, Aí glória. o diabo chega: está com fome, Jesus? Estou com fome. Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus vai mostrar algo mais excelente. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, Deus, aleluia, está dando a Jesus como prioridade o reino, a sua palavra, a sua justiça. A justiça de Deus está na palavra. Mas o diabo chega na necessidade de Jesus para tentar ele, para fazer com que Jesus ponha em prioridade, aleluia, as suas necessidades. Mas Jesus sabia muito bem que acima das suas necessidades estava a vontade de Deus. Mas tem muita gente esquecendo e botando a prioridade, como prioridade, as suas necessidades particulares. Jesus diz: calma, povo incrédulo. Não é a vida mais importante do que o alimento. Vocês podem até estar com fome agora, mas estão vivos. Deus está preservando a vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Porque não está de barriga cheia e morrer. Quantos não enchem, come um banquete, daqui a pouco morrem de barriga cheia. Mas nas suas necessidades, Deus está mantendo você vivo. E a qualquer momento Ele vai suprir essa necessidade. Basta ter fé e esperar. Mas o diabo chega na mente, aí se rende facilmente. Escute uma coisa: Satanás sempre vai vir na minha fraqueza. Você tem que estar pronto. Eu e você tem que estar pronto a resistir. Ele vai jogar a nossa necessidade contra nós mesmos, mas Jesus está dizendo: não fiquem inquietos. Está para vir um tempo de grande necessidade. Aleluia! Essa palavra ela vem no momento certo. Deus está dizendo para os seus: não se vendam, não troquem o reino por sua necessidade, porque eu sei cuidar de mim, de vocês na hora certa. Deus sabe cuidar de mim e de você na hora certa. Ele pode até nos provar, pode até nos causar um desconforto, mas Deus nunca vai deixar eu e você morrer. Não de necessidade. Aleluia. Uma preocupação boba. Estão tão focados nas coisas deste mundo que nem orar mais oram. Não meditam mais na palavra de Deus. Não adoram mais a Deus. Aleluia, glória a Deus. E
o diabo, eu quero dizer que se você vive dessa forma, o diabo já está tomando posse da sua vida. Jesus, ele também faz um alerta sobre os últimos dias. Jesus disse que os últimos dias seriam como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas só iam querer saber de comprar, de vender, de plantar, de colher. As pessoas estariam vivendo apenas por suas necessidades humanas e iam se esquecer do reino de Deus. Uma correria grande para ganhar dinheiro, todo mundo lutando por seu lugar ao sol e se esquecendo de lutar pelo seu lugar na glória. Aleluia. Glória a Deus. Atolados e atoladas em projetos e se esqueceram de Deus. Se esqueceram de Deus. Não adoram mais. Não buscam mais, não sentem mais a presença de Deus, não tem mais força para buscá-lo, porque estão agora apegados às suas necessidades humanas. Jesus está a dizer, Deus conhece suas necessidades, cada uma delas. Você não precisa gastar energia com isto. Gaste a sua energia, o seu tempo em buscar a Deus, antes que seja tarde demais para a sua alma. Jesus, ele diz, olhem para as aves do céu. Elas nem plantam e nem ajuntam em celeiro. Mas o vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Não valem mais vocês do que as aves? Aleluia. E o ser humano tem essa dificuldade de confiar em Deus. Eles não têm fé. Eles dizem, tem que correr atrás, irmão, tem que correr atrás. Corra atrás. E esqueça de Deus. Esqueça de Deus. Quantas empresas faliram nessa pandemia? Quantos negócios fecharam? Quantos ficaram desempregados? Mas eu pergunto, aqueles que buscaram a Deus, aleluia, Aleluia. quantos ficaram desamparados? Glória a Deus. Nenhum. Nenhum. Sabe qual é a maior necessidade que o ser humano tem? É de Deus. O salmista Davi disse, a minha alma tem sede e fome de ti. Aleluia. Davi está dizendo, a minha necessidade maior é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo diz, o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. É paz e gozo na alma. Qual é a sua maior necessidade esta noite? Você está cheio de preocupações e estas preocupações estão tirando você da presença de Deus. Aleluia.